Hoje nós vamos do versículo 12 ao versículo 18. O título da minha mensagem é Vendo a Oportunidade em Meio à Adversidade. Eu tenho certeza que muitos irmãos já passaram por momentos difíceis, ou outros estão vivendo momentos difíceis nesse momento. A gente não sabe o que acontece com cada um, o que cada um está vivendo, mas pode ser que alguém tenha acabado de receber uma notícia a respeito de uma enfermidade, de notícias ruins, e isso acontece, isso faz parte da nossa vida. Nós vamos aprender hoje com Paulo a respeito desse assunto, e nós vamos ver que com o exemplo dele aqui, nesse momento em que ele agora, a partir do versículo 12, ele vai falar da sua vida pessoal, ele vai compartilhar dos seus sentimentos, daquilo que ele estava vivendo. Ele vai até o versículo 26, na verdade, ali compartilhando com os filipenses a respeito da sua vida íntima, da sua vida de fé, da sua vida espiritual. Ele vai compartilhando ali. E hoje nós vamos do versículo 12 ao versículo 18, que diz assim: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estão em prisões. Também a maior parte dos irmãos do Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes, por amor, sabendo que fui postos para a defesa do Evangelho, mas aqueles, por contenda, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Pai, em nome de Jesus, de novo em oração, nós chegamos a Ti, Senhor, agora pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar discernimento, venha nos dar, Senhor, Pai querido, humildade para que a gente possa aprender com a Tua palavra, a Tua boa palavra, que é uma semente poderosa para produzir vida, para trazer cura, para libertar-nos, Senhor, Pai querido. Eu te peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para ministrar conforme a necessidade de cada um nesse dia, Deus Pai. Que o Senhor fale conosco, Senhor, Pai querido, e tenha misericórdia do pregador, que é limitado, Senhor, e precisa, Senhor, do poder, da unção que há na Tua palavra, Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora, Senhor, que Tu sejas presente nesse lugar abundantemente, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se o Samuel puder me ajudar ali, eu até esqueci de pedir para ele. Se você puder na internet procurar no YouTube, aquela música clássica que é Aleluia, que é de Handel, eu não sei se você conhece um pouco da história desse compositor de música clássica. Handel, ele era um alemão e ele compôs várias músicas clássicas. E ele chega um momento da sua vida em que ele está passando por muitas dificuldades físicas, ele estava muito doente e metade do corpo dele já estava paralisado. Ele teve uma paralisia de metade do seu corpo e quando ele teve essa doença, ele gastou muito dinheiro que ele tinha adquirido e ele já estava a ponto de dar bancarrota quando ele compôs essa música Aleluia. Eu tenho certeza que você já deve conhecer. Você encontrou? Pode pôr aí, só para que você possa identificar de quem eu estou falando. Escuta essa música. Não vai ser ela toda. What a roller coaster ride it is. Já ouviu essa música? Isso, pode cortar. Só para dar um exemplo aqui, Então, Handel, quando ele compôs essa música, ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida, um momento de muita dor, um momento de muita perda, e nesse momento ele viu uma oportunidade de fazer uma das suas melhores peças, que é Aleluia. E depois que a coisa ainda ficou muito pior, onde a situação dele piorou muito, ele já praticamente quase todo paralisado, ele compõe uma segunda música, que é chamada de Messias.
Messias, né, que é o auge da sua carreira como músico, nessa música coroa, ou seja, nesse momento de dor e de dificuldade, nesse momento onde tudo parecia estar dando errado, onde tudo ia contra aquilo que nós esperamos, ele foi capaz de tirar o de melhor que havia em si, né? Ele foi capaz de compor, né, músicas que eram louvores de adoração naquele período em que ele vivia, né? Como Aleluia, que nós ouvimos aqui, como a música Messias, né, que coroou toda a sua carreira. E o Senhor usou tudo isso na vida dele, né? Ele saiu desse tempo de dificuldade, ele não permaneceu nesse tempo de dificuldade, e aqui a gente vê que Paulo está vivendo uma época muito parecida com essa. Hoje existe no meio dos crentes uma falsa crença de que crente não tem problema, crente não passa por dificuldade, crente não passa por adversidade. Hoje nós estamos vivendo, né, a época do evangelho do super-homem, né? Nós somos super crentes, então um crente, se ele está passando por algum problema, deve estar em pecado. Você já ouviu isso? As pessoas dizem isso, né? Os crentes estão dizendo isso porque é isso que eles estão sendo ensinados, que o crente nunca pode passar por adversidade, o crente nunca vai viver com o problema, porque se ele está fazendo isso é porque ele está em pecado, ele não confessou o pecado dele. Mas eu quero dizer para você que isso não é assim no mundo, né? Porque no mundo tem pessoas boas que passam por dificuldades, e tem pessoas ruins que não passam por dificuldades. E na Bíblia também isso não é verdade. E a gente vê com isso com muita clareza se a gente começar a ler a partir de Gênesis. A gente já começa ali, já logo do princípio, ver que aqueles homens e mulheres que andavam com Deus, que serviam a Deus, também tiveram dificuldades. Por exemplo, José, um homem que tinha sido escolhido entre os 12 dos filhos, né, ali de Jacó, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele viveu por muitas dificuldades, ele viveu como escravo por muitos anos. Mas ainda assim Deus usou. O fato de Deus ter usado ele não significa que ele não ia não ter problema. E hoje tem muita gente querendo levar a gente a pensar de que se nós estamos sendo usados por Deus, se eu estou aqui ministrando o Evangelho, se você está aqui ajudando na igreja, se você está aqui limpando, cuidando do café, tocando no louvor, você está livre de problema. E essa não é verdade. Quando a gente olha para a vida de Daniel, por exemplo, e não é o Daniel que está sentado ali, né? Deve ser ele também, né? Mas Daniel, um homem que andava com Deus, um homem segundo né, o coração de Deus ali, ele orava, um homem que jejuava, um homem que guardava a palavra de Deus no seu coração. Quando ele mais se dedicou ao Senhor, que ele orava ali e ia diante do Senhor, ele foi lançado numa cova de leões. Davi, um rei que Deus, né, ele próprio escolheu Davi, ali também um outro homem segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus, viveu uma série de dificuldades. O seu amigo Saul, né, aquele que era o seu rei no princípio, e que quando estava apoderado por um espírito, né, maligno, Davi ia lá, tocava sua harpa, trazia louvores, acalmava. Esse próprio rei o perseguiu durante muitos anos e trouxe muita dor e muito sofrimento para a vida de Davi. Ele não estava livre do sofrimento, da dor, porque ele era crente. Se a gente vai chegando no Novo Testamento, a gente vê agora que Paulo, né, o próprio Paulo, um homem que levou o Evangelho pelas nações, que pregou e fundou muitas igrejas, e plantou muitas igrejas, e preparou muitos líderes, viveu em cadeias, em açoites, em prisões, em perseguição quase toda a sua vida, até que foi decapitado. Mas agora você fala, pastor, mas estamos falando de homens, então agora eu quero trazer o exemplo de Jesus. Jesus, aquele que veio e viveu uma vida perfeita diante do Senhor, sem pecado, sem mácula, uma vida pura diante de Deus, diante dos homens, foi traído por um dos seus. Foi levado à cruz e morto. Não foi poupado. Ou seja, essa ideia de que o sofrimento não faz parte da vida do crente, essa ideia é maligna, vem de Satanás e não de Deus. Ele anuncia, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você é vencedor.
Você vai vencer elas. E é isso que Paulo agora tem aqui diante dele. Né? Então, entenda uma coisa, coisas ruins vão acontecer. Tem 3 lugares que você pode estar agora. Ou você pode ser aquela pessoa que está no meio de uma adversidade, no meio de um problema, no meio de uma tribulação. Ou você pode estar em outro lugar. Você pode estar acabando de sair desse tempo de problema, de adversidade. Ou você vai estar num tempo onde você está esperando a próxima adversidade vir, mesmo que você não saiba. Ela vai vir. Só tem 3 lugares onde você pode estar. Ou no meio dela, ou saindo dela, ou se preparando para entrar na próxima. Não tem jeito. Faz parte da nossa vida. Agora, o que hoje nós podemos aprender aqui, né, é isso. Qual a oportunidade que eu vou ver quando vier esse momento da adversidade? Qual a oportunidade que eu vou tirar? Porque Deus nos dá a oportunidade no meio da tribulação. Deus nos dá grandes oportunidades, aliás, no momento do sofrimento. Deus usa o sofrimento para o bem daqueles que nos amam. A palavra de Deus diz que todas as coisas conjuntamente acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém. Então tem algo bom para você no meio dessa dificuldade. Tem algo bom para você no dia que vier essa dificuldade. E se você está vivendo um momento de bonança, um momento de descanso agora, aproveita bem, porque vai chegar o dia da dificuldade na sua vida. E você precisa se preparar para tirar o que tem de bom, o que Deus tem de melhor neste momento. Porque Deus usa todos os momentos da nossa vida para que nós venhamos a crescer, para que a gente possa desenvolver o nosso caráter, para que a gente possa a cada dia ser mais semelhante a Ele. Amém? Então, a Bíblia, é interessante que a Bíblia não diz que o crente não vai ter problema. Pelo contrário, a Bíblia, ela diz que o crente vai ter problema e graças a Deus a Bíblia diz e oferece para a gente solução para esses problemas. Não sei se você já leu toda a Bíblia, se não leu está perdendo tempo. Aproveita para ler porque eu gosto de dizer, a Bíblia é o manual da humanidade. Deus, quando deu a palavra dele, deu para o homem, porque ele criou o homem, um ser inteligente, à sua imagem e semelhança, e por isso ele mesmo revelou a sua sabedoria através da sua palavra, que é a Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente adquire sabedoria que não é do homem, sabedoria que vem de Deus para nós. Ou seja, é um manual para que a gente viva melhor. E a palavra tem cura, e a palavra tem sabedoria, e a palavra tem solução para muitos dos nossos problemas. Por exemplo, na Bíblia nós temos solução para a depressão. Tem alguém aqui vivendo um momento de depressão? Quero dizer para você que se você buscar na Bíblia, você vai encontrar a solução para o seu problema. A Bíblia tem solução para a pessoa ansiosa. Você está vivendo com ansiedade, a Bíblia ensina como nós vencermos a ansiedade. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, onde você se sente desanimado, a Bíblia tem encorajamento para a sua vida, ela tem solução para os nossos problemas, porque nós somos homens fracos, nós somos homens limitados, nós somos pessoas limitadas, e nós precisamos da ajuda do nosso Senhor. E na palavra de Deus nós temos a ajuda que nós necessitamos. Tem alguém aqui precisando da ajuda do Senhor? Amém. Eu também, graças a Deus. Então não estou pregando no lugar errado hoje. Amém. Porque às vezes a gente traz uma palavra que não é para aquele povo. A gente às vezes não está em sintonia com o Senhor, mas eu acredito que nós aqui nós precisamos da ajuda do Senhor, sem exceção. Então a gente precisa da soberania de Deus, a gente precisa da sabedoria de Deus. Por quê? Porque nós precisamos aprender a ver, a encontrar as oportunidades que Deus está nos dando nesses momentos de dificuldades. Bom, aí na primeira parte do versículo 12, aqui Paulo ele começa dizendo para a gente que tem algo importante que ele quer nos ensinar. Ele diz, eu quero, irmãos, que saibais. Então logo na primeira parte aí do versículo 12, ele está dizendo, ele está chamando a nossa atenção aqui, dizendo que existe algo que nós como cristãos nós precisamos saber, nós precisamos conhecer. E aí ele dá continuidade.
né, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A intenção de Paulo aqui era dizer só que ele estava preso, mas porque ele estava preso o Evangelho estava indo adiante? Não, claro que não. Né? Lógico que ele está dando uma informação aqui a respeito daquilo que estava acontecendo com ele, mas o que ele está querendo ensinar aqui também, o que ele quer que a gente aprenda aqui, é que ele não, apesar dele estar preso em uma cadeia, preso em um lugar, a vida dele não estava presa. Por quê? Porque ele não estava preso às circunstâncias. A circunstância era ruim. A circunstância era que ele estava enjaulado. Mas aquela circunstância não prendia Paulo. Paulo estava mais livre do que antes aqui nesse lugar. E você vai ver aqui, né, daqui para frente. Nesse momento em que Paulo está preso, né, ele, em primeiro lugar, ele foi preso de uma maneira ilegal. Ele não podia estar preso. As acusações que haviam feitas contra Paulo aqui eram infundadas, eram falsas. Ou seja, então, ele estava preso por acusações falsas, né? E ele, pelo fato de ser um cidadão romano, ele também não podia estar preso da maneira que ele foi preso. Né? Porque o cidadão romano tinha alguns direitos que os judeus não tinham. Ele tinha dupla cidadania, né? Na verdade ele tinha 3, né? Hoje em dia ninguém tem 3, né? Acho que só 2 no máximo a gente pode ter. Mas ele tinha 3, ele tinha a romana, a grega, né? Por ser filho de grego, por ser filho de judeu ele tinha a judia, e por estar no Império Romano ele tinha a cidadania romana. Então a situação da prisão dele estava completamente ilegal aqui diante dos homens, diante da lei da época, diante da situação. Ele tinha todo o direito de reclamar, de ter brigado, de ter discutido. Ele podia ter olhado para a situação e falar: mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ele tinha todo o direito de chegar aos irmãos e os amigos e falar: não estou entendendo, por que fizeram isso comigo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele podia estar reclamando da situação, ele podia estar falando da situação, né, pensando naquilo que é pior, mas olha o que ele diz: que as coisas que me acontecem têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ele entende aqui que se isso está acontecendo com ele é porque Deus está usando a vida dele para uma oportunidade. Deus está usando a vida dele para que algo bom aconteça, para o benefício dele e para o benefício daqueles que ele ama, para o benefício dele e para o benefício da obra do Evangelho. Ou seja, a prisão de Cristo, pelo fato de ter sido completamente ilegal, agora se transformou num testemunho para que o Evangelho fosse levado. Porque quem é que, estando dentro da lei, de forma legal, né, com as provas a seu favor, né, continua preso nos dias de hoje? Muito difícil, a não ser que haja corrupção, que haja, né, como diz, acusações falsas, mas uma pessoa que está na condição certa, ela briga, ela chega diante do juiz, né, e mostra. Eu estava conversando com o Sérgio, né, que está nos visitando lá da Virgínia, né, ele me perguntou no carro, assim que surgiu o assunto: pastor, a criança pode sentar no banco da frente? Né? O que vocês acham? Você acha que criança pode ou não pode sentar no banco da frente? Aí todo mundo disse não, está errado. A Bíblia, né? Porque a lei diz que a criança pode sentar no banco da frente, aqui em New Jersey. Né? Se você pegar o manual de auto, né, aqui do Moura Veículo, lá está escrito que a criança pode sentar no banco da frente, mas é recomendado, se haja o banco de trás, que ela sente no banco de trás. Mas não é contra a lei a criança sentar no banco da frente, desde que ela use a cadeirinha dela. Ou seja, e se ela já passou da idade da cadeirinha, ela pode sentar no banco da frente com o cinto. Então, tá vendo? Aqui no Brasil em muitos países isso e às vezes a gente traz aquilo pra gente e a gente acha que é. E um dia, eu tinha uma picape, né, no passado, quem lembra da minha picape velha, né? Tinha uma picape que serviu quase todo mundo na igreja. O povo precisava fazer uma mudança, levar uma picape, né? Precisava levar alguma coisa, era a picape do pastor. E a minha picape foi muito útil, graças a Deus. Mas ela só tinha o banco da frente. E eu buscava minhas crianças na escola. E um dia eu peguei a Ana Laura e o Samuel, eles estavam ainda no prézinho, no maternal, eram novinhos, e eu tinha, né, o carrinho dos dois ali, então a Laura e o Samuel sentados ali no banquinho. A hora que eu vou sair da escola, tinha um policial na esquina, ele me parou. Aí ele me parou, ele falou assim: você sabe que você não pode andar com as crianças no banco da frente? Eu falei: não, eu posso. Aí ele disse: não, você não pode. Eu falei: não, eu posso. Ele falou: você está dizendo que eu estou errado? Eu falei: sim, estou dizendo que você está errado.
Né? E falou, eu vou te multar. Eu falei, você pode me multar. Aí eu tirei o livrinho que eu carregava comigo, porque eu sei que nem os policiais conhecem a lei, abri na página e está aqui, ó, você pode me multar, mas o seu estado diz que eu posso, está aqui escrito. Aí ele quando olhou assim, eu falei, você vai me multar ou não? Não, pode ir. Eu fechei o livro e fui. Ou seja, eu estava dentro da lei, então eu briguei pelos meus direitos. E como eu sabia que normalmente eles dizem que não, eu carregava o livro, porque eu sei que tem muita gente que não sabe, então na hora que aconteceu a situação eu estava. Porque quando eu estou coberto pelo fato legal, eu posso tufar o peito e falar, tudo bem. E se eu tivesse ilegal, não existe Senhor. Quando a gente está dentro da lei, a gente abre o peito, igual pavão, né? Você não levanta assim. Mas quando a gente sabe que a gente quebrou a lei, aí a gente vem com um durinho assim. Não dá muita. É assim, é normal do homem ser assim. É normal, né, da nossa natureza ser assim. E Paulo, nesse momento, ele podia ter estufado o peito, ele podia ter peitado aquilo, ele podia, mas ele fez exatamente o contrário. Ele entendeu que se aquilo estava acontecendo, havia uma oportunidade que Deus estava dando para ele fazer aquilo que ele mais tinha paixão, aquilo que ele mais amava fazer, pregar o Evangelho. Eu estou dizendo para você que toda vez que você passar por uma situação dessa, você deve aceitar a situação de qualquer maneira. Não, porque nesse caso eu acredito que eu agi certo. Eu mostrei a lei e pronto. Para aquele homem. Mas a gente precisa de discernimento do Senhor para entender o porquê é que às vezes algumas coisas ruins, algumas adversidades estão vindo sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você que na maioria delas, o melhor que a gente tem que fazer é deixar Deus agir. Amém. Fechar a nossa boca. Guardar os nossos ânimos, a nossa defesa própria e deixar o Senhor lutar por nós. Porque quando a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. E a Bíblia diz que Ele é o quê? O Senhor da guerra, o Jeová da guerra. O Jeová Tsevaot. Essa é a palavra bíblica. Essa palavra significa o general da guerra, Jeová Tsevaot. E quando Ele é o meu general, tenho certeza que a estratégia dele é muito melhor do que a minha. Quando Ele é o general, eu sei que o comando dele, as atitudes dele vai me levar à vitória, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas e eu sou limitado. Será que você compreende o que eu estou querendo dizer aqui? E Paulo, ele compreendeu. Existem... Talvez você possa agora virar para mim e falar, pastor, mas Paulo é Paulo, Jesus era Jesus, quem sou eu? Né? Tem alguns tipos de pessoas que existem. Primeiro é o otimista, né, negativo. Não vou chamar de pessimista, porque às vezes ele é otimista, mas é negativo. Ele, quando vê a situação difícil, ele sempre enxerga o lado ruim, ele sempre toma suas atitudes para tentar evitar um mal, para tentar evitar, né, que venham as dificuldades. Né? Esse é o otimista, ou seja, ele está fazendo alguma coisa, mas ele sempre pensa, né, no pior. Né? E tem gente que é assim, tem gente que só age pensando no pior. Não, eu vou sair de casa, né? Quer dizer, prudência é uma coisa. Tem que ser prudente, mas eu vou sair de casa, deixa eu ver se eu tenho aqui, né, os pneus todos em dia e tal, se o meu step está no lugar, isso é prudência. Mas o otimista pessimista, ele coloca 3 steps dentro do carro, né? Esse é o otimista, né, negativo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Ele exagera o cuidado. Esse é o otimista, né, que
né, pensa de forma negativa. Tem o otimista positivista, né, que pensa no positivo. Não. Está sem step, seu carro, você vai fazer essa viagem longa? Não, vem aí, eu estou com o Senhor, estou tranquilo, vamos embora. Vamos furar o pneu. O Senhor não vai deixar isso acontecer comigo, né? Tem o otimista, né, que, né, deixa de ser, né, preventivo e acha que ele pode fazer tudo e qualquer coisa, né, e o Senhor está com ele. Não, o Senhor está contigo, querido, mas se furar o pneu é você que vai ter que trocar, não vai descer lá do seu pneu, não. Você vai ter que chamar o toll, vai ter que, né, arrumar um outro. Então existe esse tipo de pessoa. Existe também o sonhador, aquele que só vive no mundo da lua, né? Acho que aqui não tem ninguém assim, né? Não aponto para ninguém, não. Mas aquele que vive sonhando, né? Cheio de desejo, de sonho. Mas existe um outro tipo de pessoa que tem uma característica como a de Paulo, que é o homem de fé. E o homem de fé é diferente de todos esses que eu citei. O homem de fé, ele é um homem que obedece às leis naturais. O homem de fé é um homem que obedece às leis da palavra de Deus. O homem de fé é um homem prudente nas suas ações. Porque a fé traz prudência, mas a fé traz ousadia. Porque ousadia com prudência traz sucesso nas nossas atitudes. E muita gente, às vezes, fracassa e tem problemas porque é ousado, mas sem prudência. E outros nunca vão chegar ao sucesso porque são prudentes sem ousadia. E aqui a gente vê que Paulo, ele é prudente, mas ele é ousado. Ele entendeu aqui a situação dele. Ele entendeu que agora, sendo preso, ele estaria o quê? Protegido. Quando você está preso, você está protegido. O que vai acontecer com você lá dentro da prisão? Né? Eu acho que hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, né? Talvez uma prisão que possa causar mais mal lá dentro. Mas naquele tempo, né, Paulo ele estava preso pelo fato de ele ser um homem cidadão romano, pelo fato de ele ser um homem estudado, ele teve alguns privilégios na sua prisão. Ele estava em prisão domiciliar, guardado pelos guardas da guarda pretoriana, que ficavam ali 24 horas com ele, mas ele estava preso, ele não podia sair dali. Então, ele entendeu que naquela situação, estando preso, agora ele não ia mais apanhar. Agora ele não ia mais ser apedrejado. Agora ali ele não podia mais ser perseguido. Estava guardado. Quem é que ia lá contra a guarda petrolera? Aí ele abriu o bico mesmo. Aí foi que ele pregou com vontade. Foi aí que ele começou a escrever diversas cartas para os irmãos. Ou seja, ele entendeu que Deus estava dando uma oportunidade para que agora ele falasse com muito mais vontade e com muito mais liberdade, porque ele estava protegido. A prisão protegeu naquele momento. Ele foi capaz de perceber o quê? A oportunidade, algo de bom que estava ali. E a minha pergunta é, e você? Né? E você tem usado a sua oportunidade quando Deus te dá ela? Né? Você tem usado a sua oportunidade para dar o melhor de você? Porque é isso que nós estamos vendo aqui. Paulo, ele deu o melhor dele na oportunidade. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. E logo em seguida nós vamos para 1 Pedro capítulo 2. Atos 1, 8. E depois nós vamos a 1 Pedro capítulo 2. Em Atos 1, 8, nós temos aqui as últimas palavras de Jesus enquanto na terra. A gente sabe que Jesus, depois de ter sido morto na cruz, ele ressuscitou, né, e ele andou no meio dos homens por mais 40 dias na terra. E hoje em dia, né, existe uma confusão muito grande a respeito do ministério do Espírito Santo de Deus. Hoje as pessoas têm atribuído, né, ministérios ao Espírito Santo que a Bíblia não atribui. Se fala tanta coisa do Espírito Santo em que na Bíblia não fala a respeito desse ministério. Hoje o Espírito Santo tem tanto ministério que nem ele sabe, porque a Bíblia não declara essas coisas. Mas existe um ministério do Espírito Santo que está tão claro aqui em versículo 8 que parece que esse é o que menos nós ensinamos nas igrejas hoje.
Né? E é interessante, né, que Jesus ele aproveita esse momento, né, o momento final dele na terra, porque aqui logo depois que ele falou essas coisas aí em Atos capítulo 1, o que acontece? Ele ascende aos céus, aí ele vai ocupar o lugar dele lá no céu, aí ele já não fala mais nada com a gente assim diretamente, ali ele falou diretamente. Então, né, quando, né, não sei se você já parou para pensar, mas quando uma pessoa sabe que o fim está chegando, né, que o fim está próximo, que ela não vai ter mais aquele contato com você daqui adiante, se ela tem uma oportunidade de conversar com você, ela vai conversar de coisas importantes, de coisas edificantes. Ela não vai gastar aquele tempo, né, com coisas tolas. E Jesus nunca usou o tempo dele com coisas tolas, principalmente os momentos finais dele aqui na terra. Então olha o que ele diz aí no versículo 1:8. Né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que interessante, tinha tanta coisa que Jesus podia ter falado aqui nesses últimos momentos. Ele podia ter falado assim: olha gente, não desiste, né? Eu agora vou para o céu e eu vou garantir lugar para vocês. Isso ele disse em uma outra hora. Ele podia ter dito várias outras coisas. Olhem, amem mais uns aos outros. Ele falou tanto de amor, mas ele não falou isso aqui nas suas últimas palavras. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está anunciando algo importantíssimo que vai acontecer na vida daquele que crê em Jesus, daquele que é discípulo de Jesus. Agora, o poder vai ser derramado sobre a sua vida. Tem discípulo de Jesus nesse lugar? Amém. O poder de Jesus, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Para quê? Está aqui. Para que nós sejamos testemunhas do Evangelho. Hoje tem gente usando o poder para tanta coisa. Tem coisa até que a gente às vezes, né, estranha. Aí, né? Um tempo atrás estava me mostrando, né, uma igreja, acho que lá no Canadá, a unção do porco. Eu já tinha visto a do touro, né? Já tinha visto a unção da lagartixa. Né? Você já viu? Né? Já ouviu? Lagartixa, né? Estava escrevendo tudo dá na parede. É o poder, diz que é o poder do Espírito Santo que fez isso. Né? E aí eu tive que mostrar a unção do porco. Né? Aí o pastor ficava lá em cima. Eu não entendi para que era aquela unção, mas Deus deu naquele lugar aquela unção. Quer dizer, Deus não, né? Porque Deus, ele entregou o Espírito Santo com outro propósito. E aqui ele está dizendo que o principal ministério do Espírito Santo é nos impulsionar aqui a sermos testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. De sermos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder desceu do alto para que a gente viva como Jesus viveu, para que a gente haja como Jesus agiu, para que a gente possa dizer as coisas que Jesus diz, para que o Evangelho seja conhecido entre as nações. Para isso você recebeu o poder. Amém. Para que o Evangelho avance, para que o Evangelho vá adiante. Mas falar, pastor, mas aí, só aí, vai lá em 1 Pedro. 1 Pedro, vai estar lá no fim da Bíblia, antes do Apocalipse. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse é um versículo também que a gente gosta muito. Eu sou apaixonado por esse versículo. É um dos meus favoritos. É um versículo, 1 Pedro, né, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui agora nesse versículo, essa passagem mostra quem nós somos. Né? Ela vai mostrar aqui quais as qualidades que nós temos, qual a nossa posição, né, no reino de Deus. E ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Oh, coisa linda, não é verdade? E não é um privilégio a gente ser chamado de nação santa? Não é um privilégio a gente ser chamado de geração eleita, de um povo que foi escolhido por Deus, um sacerdócio real? Diz para o seu irmão aí do lado, né? Você é um sacerdote real. Se Jesus está contigo, você é um sacerdote real. Sacerdote real. É a palavra que diz.
Mas para que tudo isso? Por que você tem todo esse título? Por que você foi escolhido? Olha aqui, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você foi feito nação santa, você foi feito povo adquirido para que a gente anuncie a Cristo, para que a gente viva a Cristo, para que a gente seja como Cristo. E hoje o povo quer todo esse título, mas ninguém quer viver que nem ele. Ninguém quer falar a respeito dele. Paulo ele entendeu que havia recursos disponíveis nessa situação que ele estava vivendo. Olha agora comigo, volta em Filipenses capítulo 1, versículo 13, e ele diz: de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana, a todos os demais, que é por Cristo que estão em prisões. Ou seja, ele entendeu que essa situação, né, era uma situação que ia dar agora recursos novos para ele. Eu não sei se você sabe quem era a guarda pretoriana. Né? Os guardas pretorianos eram como se fosse a elite dos soldados romanos na época. Né? Bom, aí você pode hoje talvez pensar a respeito da elite da polícia, né? Que tem aqueles pelotões especiais, mas naquela época a guarda pretoriana era mais do que essa elite de forças especiais. Por quê? Os homens que participavam da guarda pretoriana, quando eles se destacavam, né? Depois que eles serviam nessa guarda, esses homens eles eram promovidos para serem quem? Os senadores, os políticos da época, as pessoas né, que iam liderar, que iam ser generais de exércitos, pessoas que, ou seja, quem participava da guarda pretoriana era alguém que estava sendo preparado para ser alguém importante dentro do reino romano. Ou seja, eram pessoas importantes. E para quem Paulo tem a oportunidade de pregar o Evangelho? A toda essa guarda. Para que houvesse mudança na situação, para que houvesse mudança numa região, era importante que também os líderes dessa região fossem alcançados com o Evangelho de Jesus. É bem verdade que a palavra deixa bem claro que aqueles que são pobres e humildes, né, eles vão receber com muito mais amor no coração, com muito mais desejo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é exclusiva só a essas pessoas. Ou seja, nós temos que também ter a ousadia de comunicar o Evangelho com aqueles que também são poderosos, com aqueles que estão sendo preparados para ter o poder, para que a gente possa de fato fazer diferença no meio de uma nação, fazer diferença como naquela época no meio de um império. Olha a oportunidade que Deus estava dando para Paulo. Ou você acha que Paulo, sendo uma pessoa simples, né, um homem que pregava o Evangelho, um dia poder chegar diante lá dos grandes do Império Romano e falar assim: olha, eu vim aqui hoje e eu queria sentar com vocês e ensinar algo e trazer uma mensagem para vocês. O povo ia olhar para ele e falar: coitado, quem é você? Sabe por que Deus te deu aquele trabalho bom que você tem lá? Para pregar aquela família que está cheia de dinheiro? Porque Deus quer mover e você deve usar essa oportunidade. Muitas vezes a gente está mais preocupado em se proteger do que fazer o Evangelho avançar. Aí você fala: não vou falar com meus patrões, senão eu vou perder o emprego e ele vai me mandar embora. Mas se Deus te colocou naquela posição, Ele quer te usar lá. Porque Ele só te põe aonde Ele está. E aonde Ele quer te usar. E você precisa compreender isso. A família pode até rejeitar a mensagem e até te rejeitar. Que o fato de você fazer o que Ele está querendo que você faça não é garantia de que tudo vai bem. Pelo contrário, às vezes tudo vai mal. Paulo, depois de preso, foi decapitado. Mas a palavra anuncia que muitos da guarda foram alcançados. E muitos daqueles homens receberam a palavra de Deus. E Deus sabe o que Ele está fazendo melhor do que nós. Nós precisamos ver as oportunidades que nós temos no meio da nossa adversidade e usar essas oportunidades. Você vê que agora, também agora no versículo 14, né, ele usa
essa oportunidade também como uma oportunidade de encorajar os irmãos. Aqui diz também, a maior parte dos irmãos do Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se Paulo tivesse livre, talvez ele ainda estaria pregando o Evangelho em muitos lugares, mas ele não teria tanta ajuda como ele conseguiu sendo preso. Se você já praticou algum tipo de esporte, ou já brincou de esporte, né? Às vezes a gente joga uma bola, faz alguma coisa assim, e quando tem um juiz, e o juiz, né, dá aquele apito contra você, e foi, né, talvez ele falou que foi uma falta, não foi uma falta, ou seja, foi injusto, né? Quando você está fazendo algo, né, e alguém, né, te castiga injustamente, você já viu que às vezes sobe na gente aquele desejo, agora ele vai ver. Agora eu vou jogar como nunca eu joguei. Agora eu vou pegar essa bola e vou botar lá dentro e entro lá dentro do gol. Né? Alguém já teve esse sentimento? Alguém já passou por uma situação assim, né? Ou um pai, né, que fala assim, você não vai ser ninguém na vida. Você fala assim, você vai ver quando eu crescer. Né? Aí o dia que você tem um diploma, você vai lá e, né, tá aqui, ó. Você falou que eu não ia ser ninguém. Né? Isso faz parte. Né? O homem tem isso na sua natureza carnal. De quando ele é confrontado, de quando ele é diminuído, ele tem o desejo de mostrar para o outro que o outro é errado. E aqui aconteceu isso. Né? Quando eles viram que Paulo, aquele que estava pregando, levando o evangelho por todos os lugares, havia sido preso injustamente, ilegalmente, o povo falou, não é essa situação, agora é que a gente vai pregar o evangelho mesmo. E aqui a palavra diz que a prisão dele encorajou os irmãos a sair e pregar o evangelho. A sua diversidade pode encorajar outras pessoas. As suas dificuldades, a maneira que você enfrenta a sua dificuldade pode encorajar muitas pessoas. Será que você consegue compreender a respeito disso? A sua diversidade é uma oportunidade para que você encoraje outros. Os irmãos aqui não tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Israel, que faleceu recentemente. E eu não tive a oportunidade de vê-lo, porque eu fiquei sabendo no sábado, ele morreu no domingo. Eu não sabia que ele estava enfermo, eu não tinha contato com ele há muito tempo. E eu estava conversando com um casal que era muito amigo dele, e eles foram visitar ele no hospital, e ele falou assim, nossa, a gente vai lá, assim, ele já estava num estado terminal, ele sabia que ia morrer, né? E eles, né, e as pessoas iam lá querendo, né, alegrar o coração dele, e as pessoas falavam assim, nossa, pastor, todo mundo chegava lá e saía encorajado por ele, né? A gente ia lá tentando encorajar, e ele que encorajava a gente, né? Porque ele entendeu a posição dele, ele sabia quem era em Cristo Jesus. E uma pessoa que conhece a posição em Cristo Jesus não tem medo de nada, nem da morte. É uma pessoa que é capaz de usar as oportunidades, as adversidades, para que o evangelho seja avançado. E o testemunho dele, eu tenho certeza que encorajou muitos irmãos, porque esses irmãos já conhecem há muito tempo. Foi a primeira vez que eu vi eles falar de Jesus comigo. Porque é assim, né? A gente conhece a gente fala de tudo, fala de futebol, fala do time, fala do campeonato brasileiro, né? Isso eu estou falando que a gente conversa mais com o homem, né? São as conversas, fala de carro, fala, né, do modelo novo que está saindo, do motor, né? Fala, né? E raramente se fala das questões de Deus, se fala das questões do Evangelho. Né? A nossa boca tem que arder isso. No nosso coração, a palavra diz que, né, a boca fala que o coração está cheio. E se eu só consigo falar de outros assuntos, não consigo falar de Deus com ninguém, desculpa, querido, me perdoa, eu não quero te julgar, mas a palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Se a sua boca não fala de Deus, seu coração não está cheio dele. E Paulo aqui, ele era apaixonado, totalmente envolvido. Deve ser, mas ele era Paulo, Jesus chamou ele para isso. Então você vai lá em Mateus 28, 19 e 20, você vai ver que Jesus também te chamou para fazer isso. Meus discípulos, ide por todas as nações da terra, pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e a obedecer todas as coisas. Esse chamado é nosso. Esse chamado não foi só para Paulo. Paulo viveu o seu chamado. Você está vivendo o seu chamado. Eu acho que se hoje a gente fizesse uma análise de consciência, se hoje nós fechássemos nossos olhos agora, a gente ia ver que nós estamos pecando muito. Nós estamos vivendo muito pecado. Que a gente precisa ir diante de Deus e pedir perdão por esses pecados. Porque não estamos vivendo conforme a vontade de Deus.
conforme o propósito e o chamado que nós temos na nossa vida. Hoje, né, a gente tinha aqui a escola dominical, não estou falando só de hoje, todo domingo nós temos a escola dominical, às 9 horas da manhã. Né? Há domingos que a gente realmente pode contar numa mão o número de pessoas que está aqui desejoso de aprender a palavra de Deus. Esse é o coração do crente que está desejoso de conhecer mais e de dizer, de falar a palavra de Deus. Me perdoa. Não é? Aliás, né, nós vamos implantar algumas regras agora, viu, pais? Né, ouve isso. A partir das 9h15 a criança não entra mais na escola, porque está atrapalhando as outras crianças. Tem gente chegando 15 minutos antes e levando as crianças para lá. Aí a criança que chegou tarde não vai aprender nada e vai atrapalhar as outras que estavam aprendendo. Então hoje, né, a partir da semana que vem, se chegar depois de 15 minutos, ainda vamos dar 15 minutos de tolerância, você fica com a criança aqui no templo mesmo, porque está atrapalhando os professores e os alunos. Tem que haver comprometimento. Ah, pastor, mas aí vai ter muita gente que não vai querer vir. Aqui é uma igreja que reúne crentes. Não é um clube de pessoas que têm algum negócio com Jesus. Amém. Glória a Deus. Se fosse um clube, a gente estaria cheio. Muita gente, uma ocupação, vai ter um número muito grande. Mas uma igreja de crentes, eu não estou preocupado quantos tem, desde que haja crentes. Porque se houverem crentes comprometidos, o Senhor vai acrescentar a igreja. Eu já disse isso na palavra. E a gente precisa se comprometer mais com a igreja. Ah, pastor, mas é o único dia que eu tenho para dormir um pouco mais. Então, em vez de você tirar o horário da escola dominical, que é 1 hora, tira um pouquinho do seu horário no sábado e dorme 1 hora mais cedo. Pronto. Resolveu o seu problema. Se o seu problema é dormir 1 hora a mais, que é o que a escola dominical vai tirar de você, você dorme 1 hora mais cedo no sábado. Você vê 1 hora menos de televisão, você resolveu o problema. A gente encontra todos os tipos de desculpas. Né? Eu te peço, não, você não precisa vir se desculpar comigo. O seu problema é com Deus. Tem gente que fala, pastor, irmão, vá em paz. É como Jesus disse, lá não peques mais. Não precisa dar desculpa. Você que sabe o tipo de relacionamento que você quer ter com Jesus. Qual é o tipo de relacionamento que você quer ter com Ele? É você que tem que definir aonde Jesus está na sua vida. Se de fato Jesus é o teu Senhor. Ou se Ele é um colega que acompanha a gente. Porque tem gente que é assim, né? A gente tem alguns amigos que são íntimos, aquele que você quer que participe da sua vida, que você conta para ele as suas coisas íntimas, ele conta para você, você compartilha a sua vida com ele. Mas tem uns que a gente até gosta daquela pessoa e quer que ele ande com a gente, mas é colega, você não compartilha nada íntimo. Mas você leva ele pelo resto da vida ali do teu lado, teu colega, você gosta dele, é legal, de vez em quando, né? Que no Valmir faz uma rabadinha gostosa e tal. Pô, então quem é que não quer ter um colega desse? Né? O cara cozinha bem pra caramba. Vamos manter ele pelo resto da vida. Vai que ele faz outro e convida de novo. Vai dar só pela rabada, né, pastor? Exato. Mas tem gente que só vai ir por causa da rabada, mano. Jesus dá o discernimento, É hein? isso. Né? Então tem gente que vai falar assim, não, Valmir vai ser meu colega. Não, amigo não. Mas colega sim. É, pastor, deixa Deus usar aí. Mas muito crente tem vivido esse tipo de vida com Jesus. Não, Jesus, Senhor, não. Vamos comigo. Colega. A gente vai. É bom estar com Jesus. Quem tá, a Bíblia diz que quem está com Jesus no barco, tudo vai bem. Então deixa ele no barco. E aí, colega? Né? Você pula para barco. Não, volta para o barco. Não, mas eu... Não. Só fica no barco. Não se envolve comigo. Mas fica no barco. E está cheio de crente hoje nas igrejas assim. É por isso que o mundo olha para a igreja e ri. Estão querendo que eu vou para lá? Porque Jesus é um colega. Porque quando alguém encontra uma pessoa que tem Jesus como seu Senhor, ela é tocada. Porque a palavra de Deus diz que Ele é luz e Ele é vida. E nós iluminamos o mundo quando Jesus está em nós. E nós salgamos o mundo e fazemos diferença quando estamos no mundo. Ouvi o Paulo hoje falando isso aqui na escola dominical. Qual é o relacionamento que nós vamos ter com o nosso Senhor? É
Tem muita gente vivendo com colérico. E aí a gente chega aqui na última parte desses versículos, que é do 15 ao 18, que diz assim: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja, contenda, mas outros fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda, anunciando a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições nas minhas prisões. Mas que importa, contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado nisto. Regozijo sim, e me regozijarei. Agora Paulo está dizendo que a alegria dele, de novo aqui, não depende das circunstâncias. A alegria de Paulo não está, né, nas circunstâncias. Se tudo vai bem, ele está feliz. Se tudo vai bem, ele está alegre. Não, independente das circunstâncias, Paulo está feliz. E aqui talvez essa passagem seja uma das passagens também que é muito mal interpretada na palavra de Deus. E tem gente que fala assim: não, pastor, não, tudo vale, desde que, né, todo mundo esteja falando de Jesus. Ó, Paulo falou, desde que preguem a Cristo, tudo vale. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui não. E eu vou mostrar para você que não. Por quê? Porque toda vez que se levantava um falso mestre ou uma falsa doutrina dentro da igreja, Paulo era o primeiro a gritar contra a pessoa ou contra a doutrina. Aqui ele está falando de gente que por contenda, porque tinha gente que não gostava de Paulo. E olha, vai ter gente que não vai gostar de você. Com certeza. Tem gente que não gosta de mim. Tem pouca gente que gosta de mim. Tem muita gente que não gosta de mim. Estou preocupado com isso. Não, nem Paulo fala. Que é o que ele disse aqui. Tinha gente que não gostava dele. Quando viu que ele foi preso por causa do Evangelho, falou: agora eu vou pregar mais o Evangelho, né? Para pisotear mais, aí, tá vendo? Eu estou livre, estou pregando, Paulo, você está preso. Hein? Mas estas pessoas, segundo Paulo, estavam ainda pregando o Evangelho. Essas pessoas estavam ensinando, apesar, talvez não estar vivendo, mas ainda assim estavam o quê? Ensinando a verdade. Então por isso Paulo diz aqui, não, desde que a verdade esteja sendo anunciada, não importa, se eles querem fazer por contenda, é problema deles com o Senhor. Não é meu problema. Eu não levo para o lado pessoal. Desde que Cristo seja pregado. Agora ele não está falando aqui, não, daquele herético que está falando heresia, daquele falso mestre, porque na Bíblia deixa bem claro que toda vez que um homem levantava falando heresia, ele ia, dava o nome, o endereço, e ainda falava: Deus, faz ele ficar cego. Eu gosto das orações de Paulo. Isso. Cuidado, irmão, porque eu oro pelo Paulo. Paulo era assim, quando levantou lá, né, o Elimas, lá, o falso mestre lá tentando tirar o Sérgio, né, não foi aquele Sérgio, não, foi um outro lá na ilha de Creta, né, Paulo pregando o evangelho para o Sérgio começando a ouvir a mensagem, gostando do negócio, aí o outro lá, o feiticeiro, falou assim: não, eu também prego a Cristo, e começou a ensinar e falar: fica cego, e olha, ficou ceguinho. Ousadia. Paulo era ousado. A gente está precisando de crente mais ousado, porque uma coisa é como, né, é alguém usar o Evangelho para te machucar, que era o que eles estavam fazendo. Tinha gente usando o Evangelho, pregando o Evangelho verdadeiro para machucar Paulo. Ele falou: desde que Cristo seja pregado, pode me machucar à vontade. Aliás, estou aqui pronto para morrer. Ele disse isso. Mas quando alguém pregava contra o Evangelho, errado, heresia, aí ele levantava a voz e dizia. Ele falou dos gnósticos, ele falou dos feiticeiros, ele falou a respeito dos diáconos que começaram a ensinar contendas no meio da igreja. Ele abriu o bico, deu o nome e falou. Ele denunciou essas coisas. E é isso que essa passagem está dizendo. O que Paulo está anunciando aqui é: querido, se tem alguém pisando em você no momento em que você está mais pisado na sua vida, dê glória a Deus. Porque se ele estiver pisando e levando o Evangelho, glória a Deus, tem mais gente ouvindo o Evangelho por causa da sua vida. Esses dias alguém me veio mostrar aqui, pastor, né, me mostraram uma mensagem que estava gravada, né, de um pastor aqui na cidade que está metendo pau na nossa igreja. Né, e aí mostraram que ele está falando tal. Né, mas ele prega o Evangelho. Né, graças a Deus por isso. Eu falei: Jesus está sendo pregado, o que importa? A gente não precisa se preocupar com isso. O Cláudio está aqui, o Cláudio é testemunho, está aqui, levanta a mão, Cláudio, depois você pode perguntar para ele. Eu, quando iniciei o trabalho lá em Nova York, o que o povo falou? O povo foi lá procurar livro, né? Fizeram uma reunião de pastores: vocês têm que tomar cuidado aí, gente, porque agora o pastor Marcos vai arrancar os crentes de todas essas igrejas que tem por aí. Não foi isso que falaram?
Chegou lá meus ouvidos depois lá, né? Eles confirmaram, não, porque ele trabalha no comércio bem central lá da região e ele ouve tudo. Né? E ele falou, pastor, estão falando isso, que você vai roubar os crentes das igrejas. Né? E os pastores começaram a fazer reunião de oração contra mim. Eu ia lá para roubar os crentes das igrejas. Né? Aí eu mandei um recado para eles, porque vocês podem ficar tranquilo, porque eu não estou nem buscando crente, não estou buscando crente de igreja, estou buscando as pessoas na rua, no evangelho. Falei, se alguém da sua igreja vier, eu vou mandar ele voltar. E fiz, teve muita gente que veio e eu mandei ele voltar. Falei, você vai lá e conversa com o seu pastor. Se você quiser estar aqui, eu não vou te proibir, mas você vai lá conversar com o seu pastor. Porque eu nunca te convidei para você vir aqui. Perguntou, não era assim, Cláudio? Todas as pessoas. O que eu quero é levar o evangelho para quem não tem. Para quem já tem, fica lá. Fica lá. Você vai ser caluniado. No momento em que você estiver passando a sua maior dificuldade, as pessoas vão apontar o dedo para você, para entra, aquele irmãozinho, não diz, olha lá. E olha, vou dizer para vocês, vai acontecer aqui dentro. Seu irmão aí do lado vai fazer, olha aí para o lado. Ó. Não sei se é ele, pode ser. Olha aí para o lado. Já ora pela vida deles, eu tenho misericórdia. Mas olha aí para o lado, vai ser. Se eu dissesse para você que não, eu estaria mentindo, essa é a verdade. Muitas vezes a gente esquece as coisas assim, com rapidez, e a gente cai nesses pecados. E eu tenho certeza que todos nós já caímos nesse pecado. A gente deve pedir perdão. Nós não fomos chamados para falar mal dos nossos irmãos. Amém. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Amém. Se fosse um herético, eu estaria anunciando, como vocês já me ouviram aqui anunciar. Não há de pessoas que são heréticas, que estão falando contra o Evangelho, que estão ensinando heresias contra o Evangelho. Aí eu levanto o nome e falo. Agora, dos meus irmãos, só porque eles têm uma visão diferente de mim, porque eles falam coisas diferentes do que eu falo, eles pensam de maneira, né, administram a igreja de uma maneira diferente da minha, são meus irmãos em Cristo. E que eles têm esperando a Cristo. Que assim todo o reino está bem. Amém. Cada um tem seu estilo. Você não gosta mesmo, não tem problema. Se Deus te colocou aqui, você me ajuda. Se não te colocou, procura um lugar. Então é lá o que você faz. Mas aqui nós precisamos desenvolver, nós precisamos ter cantos, nós precisamos ter pessoas voltadas. E para terminar, eu quero que você vá comigo na passagem do Getsemane, que está lá em Lucas 22 e Mateus 26. Nessa passagem em 2 lugares, eu vou ler as duas, porque né, uma traz um detalhe e a outra não tem. Lucas 22 e depois Mateus 26. Lucas 22, 36. Aqui é a passagem que Jesus, quando está próximo, né, de ser crucificado, ele se retira por um período, né, do meio do povo, e ele vai com seus discípulos, né, para um lugar, que é esse lugar aqui do Getsemane, que era o lugar onde havia as oliveiras, né, as árvores de azeitona, e ali havia prensas, por isso que se chama Getsemane. Getsemane é a prensa, é uma prensa, né? O inglês, por exemplo, tira, né, a palavra get. Já ouviu a palavra get? Get this, get that, get that. Né, vem dessa mistura da palavra grega, né, Getsemane. Né? Sêmen, você sabe o que significa, semente, sêmen. Né? Get é tirar. Né? Então, o lugar que tira o sumo, a semente, o lugar que tira isso. Então, é a prensa. Quando você espreme a azeitona, né, para tirar o azeite dela, né, ela sai o suco dela, né, o óleo dela. Então, é isso. Por isso que chamava Getsemane. Ele estava lá no monte, onde tinha a plantação de oliveira e onde se fazia o azeite e as azeitonas que o pessoal utilizava na cidade. Então aqui diz assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente,
E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Vou dar uma pausa aqui, agora a gente vai lá para o Mateus 26. Lá tem mais detalhe que aqui não tem. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus, ele sabe que vai morrer. A vontade dele não era passar por aquele sofrimento. Que quem aqui que gosta de sofrer? Tem alguém que gosta de sofrer? Jesus também não gostava, ele era uma pessoa normal como a gente. Ele não gostava de sofrer, mas ele entendia que melhor do que a sua própria vontade era a vontade de quem? De Deus. Então ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas quando ele entendeu que era a vontade de Deus fazer com que ele passasse por aquele sofrimento, a sua alma se angustiou a tal ponto em que ele foi o quê? Espremido no Getsemane. Por isso que ele está lá no lugar da prensa. No lugar de prensa é lugar de quê? De ser prensado. E Jesus foi lá ser prensado. Por quê? Porque muitas vezes, a nossa vontade é essa, e a de Deus é essa. Então, para que a nossa vontade seja a mesma, a gente precisa passar pela prensa para ela chegar no mesmo lugar. Jesus disse, se for possível, passe, mas seja feita a tua. O seu corpo foi prensado ali de tal modo, ele ficou angustiado de tal modo que foi sangue saindo pelos seus poros como suor. É o lugar da prensa. É isso que, como crente, nós precisamos compreender. Todo crente, todo discípulo de Jesus vai andar pelas suas pisaduras. Nas pisaduras de Cristo tem prensa. Porque nem sempre a nossa vontade é a mesma da vontade de Deus. Aleluia. E para que a gente viva como Cristo viveu, para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa passar pela prensa. Quanto mais rápido você soltar o azeite, menor é a pressão que precisa ser feita sobre a sua vida. Solta o azeite logo. E a Bíblia diz que azeite é unção. Ali fala da unção, para que a sua vida flua a unção de Deus, é necessário que a sua vontade seja alinhada à vontade de Deus. Hoje, a Glícia falou aqui de um momento importante que essa igreja, graças a Deus, está tendo maturidade para compreender. Porque tem muita gente, pastor, não gosto daquela igreja, porque embaixo tem um bar, do lado tem um centro espírita, ali a gente está no meio do inferno, mas a palavra precisa ser luz no meio das trevas. Eu não preciso fugir daqui porque tem as trevas. As trevas é que vão precisar fugir daqui porque nós estamos aqui. E se a gente tiver unção e luz, elas vão fugir. Porque a palavra de Deus diz que a treva não tem poder sobre a luz. A luz dissipa as trevas. A gente não precisa ter medo do centro espírita, a gente não precisa ter medo do bar. A gente precisa estar com a nossa vontade alinhada para o Senhor. E as coisas vão começar a mudar nesse lugar. Você está compreendendo? Precisa haver mais compromisso com Deus. Senão nada vai mudar. Agora em Mateus 26, ele continua. Versículo 40. E voltando para os discípulos, quando nós paramos lá, achou-os dormindo e disse, Pedro, então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Está cheio de Pedro aqui também, né? Olha, nós temos o culto de oração na quarta-feira. Eu sei que tem muita gente que não pode ter trabalho, mas existe um momento de oração. Nós temos aqui a sexta-feira as mulheres orando. Já fiz a convocação aqui para que Deus levante um homem para ter a oração dos homens. Deus eu sei que levantou, os homens que não levantaram ainda. Eu sei que ele já falou com alguém, mas tem gente que ainda não levantou. O ministério não é meu, o ministério é da igreja, tem que compartilhar com a igreja. E ele disse, e voltando achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Não, querido, antes que o Criador chegue, eu acho que essa igreja devia estar de pé. Amém. Porque vai vir. Vai vir. Mas quando a gente está de pé, a gente está pronto para enfrentar. Quando a gente está acordado, a gente não está dormindo, os nossos olhos estão abertos para perceber as oportunidades. Para que a gente não venha cair diante da situação. Então, essa é uma convocação para essa igreja. A igreja civil que está aqui nesse lugar. Abre os olhos, acorda, levanta, anda, toma posição. Alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Amém. Viva Cristo com a sua vida neste ano. Senão nós não vamos fazer a diferença nesse lugar. Eu me lembro dos primeiros cultos que nós fizemos. Né? A Luciana ministrou, né, que nós grandes coisas faríamos neste lugar. E eu falei, só vamos fazer grandes coisas se grandes homens e mulheres forem levantados neste lugar. E eu não estava falando de tamanho, eu estava falando de compromisso. Quando Deus levantar homens e mulheres e jovens comprometidos com o Senhor, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E se você não está satisfeito com o que você está vendo, Deus já mandou você levantar, é hora de você acordar. Amém. Eu acho que com essa exortação que a palavra nos dá, é um momento que nós temos que tirar para refletir agora e analisarmos como tem sido a nossa vida cristã diante de Deus. Onde Jesus de fato está na nossa vida? É Jesus meu Senhor ou só um colega que eu quero próximo? Eu acho que hoje a palavra deixou bem claro que existe muitos pecados ainda dentro de nós que precisam ser confessados diante de Deus, para que a gente seja perdoado e a gente possa viver uma vida de plenitude na frente dele, diante dele, na obra dele. Alguns meses atrás a gente até podia dar desculpa e falar assim, essa é ainda uma igreja nova, a gente está acabando de iniciar. Mas eu acho que já passou o tempo dessa desculpa. Aliás, nem foi tempo para nenhum tipo de desculpa. O que está precisando acontecer no nosso meio é um comprometimento com o nosso Senhor, se é que Ele é o nosso Senhor. Então, por isso, hoje eu quero dar uma oportunidade a todos aqueles que estão aqui hoje. Se há alguém aqui que não tem andado com Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você hoje o convidasse para que Ele fosse Senhor da sua vida, em todas as suas atitudes, em todos os seus dizeres. Eu gostaria que nesse momento agora você estivesse diante dele pedindo perdão pelos seus pecados, se você foi convencido pela palavra de Deus que você tem pecado e que Ele tem poder para perdoar os seus pecados.